Como eu havia dito na outra pregação, pela primeira vez, o louvor é a única parte do culto que você entrega para Deus, amém? O dízimo, primícia e oferta que você entrega é para te abençoar. E a palavra que é ministrada aqui, seja por qualquer pessoa, um profeta da casa ou de fora, é para abençoar a sua vida. O louvor é a única parte do culto que você entrega para Deus e ainda assim você consegue chegar atrasado por preguiça de vir quarta-feira ou domingo, mas entendemos que quarta-feira existe muita gente que trabalha. Amém? Na outra pregação eu falei sobre decisão. Eu comentei que decida mal ou decida bem, decida. Porque o pior que você decidir mal é você não saber decidir. Um líder tem que saber decidir. Amém? E isso é comprovado bíblico. Abre lá essa Bíblia rapidinho, em Mateus 5:37. Durante a sua vida, ela é feita de decisões e o tempo todo você decide alguma coisa. Qualquer coisa que você decida vai te influenciar em alguma área. Pode ser daqui a alguns anos, pode ser amanhã ou até hoje mesmo. Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Amém? Isso é bíblico. Mas hoje eu não quero falar sobre decisão. Hoje eu quero falar sobre oportunidades. Nós somos geradores de oportunidades nessa terra. Amém? Eu aprendi... Deus tem falado comigo através da palavra, e quando Ele me dá uma palavra, Ele me dá uma palavra mesmo, não é uma palavra inteira de uma vez. Ele me dá uma palavra como decisão e como oportunidade. E depois Ele vem me dando o resto do continuar da palavra durante o tempo e tudo mais. Eu pesquisei no dicionário Aurélio o significado de oportunidade, e significa possibilidade de melhorar, ocasião favorável, visão do futuro de algo novo que traga benefícios. E eu comecei a analisar. Deus, Ele é o maior gerador de oportunidade. Quando Deus Ele entregou o seu único filho por amor a você, por amor a mim, Ele gerou uma oportunidade de mudança. Ele gerou uma oportunidade de você fazer algo diferente. Mesmo sendo errado, mesmo pecando, mesmo tendo consciência que somos totalmente falhos, Deus teve um amor supremo sobre nossas vidas e entregou o seu único filho. Nós temos que reconhecer essa oportunidade. Quando nós nascemos, nós não escolhemos quem vai ser nosso pai ou nossa mãe. Isso é Deus escolhe. Mas quando nós decidimos casar, por exemplo, nós decidimos quem vai ser a nossa esposa, seu esposa ou o seu marido. E é assim que Jesus faz. Ele te deixa essa oportunidade de escolha se você quer caminhar com Ele ou não. Amém? Deus, em nenhum momento, Jesus ele fala, não, jejua porque você tem que jejuar. Não, ora porque você tem que orar. Não, leia a palavra porque você tem que ler a palavra. Não. Ele simplesmente deixa você livre para você escolher. Deus te dá essa oportunidade de você escolher caminhar com Ele, você escolher orar, você escolher ler a palavra, e ainda assim não fazemos. O texto bíblico de referência dessa palavra vai ser Mateus 14, 23. É uma palavra muito conhecida, muito palestrada em cultos, palestras e tudo mais. É uma palavra bem conhecida por todos nós, que é sobre quando Jesus anda sobre as águas. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma, mas a misericórdia dele se renova toda manhã. E ainda assim, a palavra de Deus, ela vem como flecha em nossos corações de forma diferente. Um dia você vai ler essa palavra de um jeito e semana que vem você pode ler de outro, porque é assim que Deus faz com a gente. Então, vamos lá. Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando se reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidou?
Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eu queria frisar uma parte dessa palavra, onde Pedro afundou, pelo simples fato que ele teve uma oportunidade também. Ele teve uma oportunidade de sair do barco e caminhar sobre as águas com Jesus, mas durante um período ele simplesmente afundou por medo. E é assim que hoje nós vivemos. Nós temos a oportunidade, de ter um emprego melhor, mas ficamos cômodos daquele emprego certinho, que dá aquele salário direitinho, porque você é cômodo naquilo que você faz. Você não quer sair da sua zona de conforto. Assim também você é cômodo, talvez por não querer mais estudar. Você é cômodo a isso. E você tem a oportunidade de fazer diferente. Pedro teve a oportunidade de caminhar pelo mar com Jesus e por medo afundou. Jesus o tempo inteiro fica do seu lado, criando uma oportunidade de mudanças. Mas nós estamos tão cheios de si, tão autossuficientes, que não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós, as oportunidades de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Você tem a oportunidade de ler, de orar, de pedir para o Espírito Santo descer nesse lugar. Eu tenho reparado durante o culto e tenho orado muito em prol da igreja que existe esse recomeço. Nós vemos que Deus ele nos deu uma oportunidade de recomeçar sem pular etapas. Amém? Você crê nisso? E nós não estamos fazendo nada, porque estamos tão preocupados com o som, com o louvor, mas não entendemos que você não precisa de música para adorar, você não precisa de música para dançar, você não precisa de música para agradecer a Deus o respirar que Ele te deu essa manhã. Você não precisa que Fabiana, ou o evangelista Fábio, o evangelista Celuto, o diácono Cleito, chegue aqui e fique berrando para você adorar, se você sabe que você tem que adorar porque Ele é digno de todo louvor e de toda a honra. São coisas tão taxativas que temos que falar o tempo todo e dizer o tempo todo. Não chega atrasado no culto, que fica chato. Chato de falar, chato de ficar falando toda hora, chato de ficar reprisando, mas só vamos ficar reprisando até entendermos que temos que ter maturidade para entender as oportunidades de Deus. Bem, ficamos na zona de conforto e não prestamos atenção nas oportunidades. Às vezes, nossas mentes estão tão limitadas àquele cotidiano que não nos percebemos as oportunidades de Deus. Diga comigo, somos geradores de mudança, somos geradores de oportunidades. Mais uma vez. Amém. Aí vem aquela pergunta, como saber que essa oportunidade de Deus não é quando você sente paz no seu coração? Tudo que você faz e você sente aquela dúvida, a não ser o pecado, algo que você sabe que é bíblico, você sabe que é errado, e você sente aquele frio e você fala, será que está certo? É só você orar em Deus. Quando você ora, Deus ele tranquiliza o seu coração, Ele traz uma paz, uma serenidade. E você sabe que essa oportunidade é vinda do Espírito Santo. É uma oportunidade que Deus tem dado para o tabernáculo, direcionamento, assim, direto mesmo, é a juventude. Deus tem dado uma oportunidade de mudança. E eu vejo isso pelo crescimento do projeto Atitude, que hoje é o logotipo da nossa juventude, que deixou de ser Garra Jovem. E eu vejo que antes as coisas não fluíam porque eram geradas na nossa alma. E hoje a juventude entendeu que isso foi gerado no Espírito. E está sendo gerado no nosso espírito isso. Essa vontade de evangelizar, essa vontade de falar do amor de Deus para os jovens. Esse final de semana tem até um evento com a juventude, que ainda não foi marcada a data, que temos que verificar isso, tá, Cleiton? A data desse evento, porque vamos levar cesta básica, vamos levar alguns tipos de cuidado para pessoas que precisam. E falar um pouco da palavra de Deus. Então, Deus tem colocado isso no coração da juventude, e eu creio que dessa vez as coisas vão ser diferentes. Porque os jovens são a força da igreja, isso é bíblico, nós sabemos, mas se a igreja está morta, alguma coisa está acontecendo de errado. Os jovens não estão fazendo alguma coisa. Mas eu sei que Deus está dando uma outra oportunidade. E dessa vez nós geramos o evangelho de Cristo, o amor pela alma, no nosso espírito. E Deus ele não deu essa ferramenta linda que é o evangelismo. Quantas pessoas precisam ouvir das nossas bocas a palavra do Espírito Santo de Deus? Você não tem ideia do quantas pessoas precisam ouvir sobre Jesus, você falando de Jesus para alguém. As pessoas precisam saber o que é felicidade plena, as pessoas precisam ter consciência dos erros dela. Amém? Porque quem convence é o Espírito Santo. E nesse momento que você evangelizar, o Espírito Santo vai estar te dando direcionamento.
Hoje, na faculdade, eu tive um breve testemunho de uma garota que, por consequência, ela tem um tumor no cérebro. Eu não sei porquê, mas Deus tem me tratado nessa área sobre amizades minhas que têm uma doença muito grave. Por onde eu ando, escola, faculdade, tem alguém que tem um tumor e precisa de uma oração, assim, fortemente mesmo, e é afastado da presença de Deus. E eu tenho começado a orar sobre isso, porque não é possível, eu preciso fazer alguma coisa. Deus está me chamando para alguma coisa. Então, ela falou que ela acredita em Deus, mas não é frequente na igreja, mas ela disse que queria tentar algo diferente e foi para um centro espírita para tentar algo diferente. E a mãe de santo revelou as coisas para ela e tudo mais. E ali já me deu um negócio por dentro. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a falar do amor de Deus para ela. Eu comecei a falar do quão é importante ela entender que a cura vem do Espírito Santo de Deus, que Jesus é o único que pode curar ela naquele momento. E eu não fiquei falando tanto, porque quem convence é o Espírito. Não adianta você ficar falando, conhecer a Bíblia toda e falar a Bíblia toda, pessoa que não vai adiantar. No tempo de Deus, as coisas vão se ajeitar. E ela conseguiu entender, graças a Deus. E ela falou, não, mas minha vida está uma bagunça. Eu posso morrer a qualquer momento. Eu disse para ela que é nessa bagunça que Deus quer passar a mensagem dele. É nessa bagunça, na tua bagunça, na bagunça da sua vida, que Deus ele quer fazer o teu ministério. É nessa bagunça que Deus vai te dar uma oportunidade de mudança. É nessa bagunça perante o percorrer da tua vida que Deus vai trazer algo novo. Seja um semeador de oportunidades na vida de alguém. Quando você fala da palavra de Deus, ou quando você dá a oportunidade de alguém fazer algo em relação a isso, você está plantando uma semente na pessoa. Amém? Nós temos que entender que nós temos que ser geradores de oportunidades. Assim como aquela pessoa que tem um dom de cura, ela precisa estar o tempo todo ali, ligado com Deus, sensível à presença de Deus, para ser curado, para poder, através dela, transmitir essa cura que vem do Espírito Santo de Deus, esse canal, porque nós somos canal do poder e da glória de Deus aqui na Terra. Nós temos que estar disponíveis para ser uma geração somos geradores de oportunidades. Amém? Eu comecei a pesquisar pessoas na Bíblia que aproveitaram oportunidades vindas do Espírito Santo de Deus. E vamos abrir em Marcos, capítulo 5. Amém? Marcos, capítulo 5, versículo 27. Bem, vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia, se não somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, côncia do que nela se havia operado, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse mal. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela sabia que ela precisava da cura que vinha do Espírito Santo de Deus. Ela sabia que ali ela tinha uma oportunidade de ter a cura dela, e imediatamente ela tocou. Jesus sentiu que saiu a virtude dele. Hoje nós temos a oportunidade de mudança e ficamos acomodados. Então eu venho te alertar essa noite. Não fique acomodado, saia dessa zona de conforto. Não é fácil, ninguém falou que seria fácil, mas as bênçãos de Deus, Deus tem pressa em nos abençoar, e nós precisamos entender, precisamos estar aptos a ouvir as oportunidades que Deus tem dado para nós. Outro exemplo de oportunidade está em Gênesis 32, que conta sobre Jacó e a bênção do anjo. Gênesis 32, 24. Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só,
e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixe-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Amém? São exemplos na Bíblia que eu procurei sobre pessoas que tiveram oportunidade e se tornaram geradores de oportunidade. Amém? E eu tenho aprendido, tenho tido aula de psicologia, e eu achei uma coisa muito interessante, que a minha professora estava me explicando que quando você palestra, quando você fala algo, normalmente, nem tudo fica no seu consciente, nem tudo você guarda. Mas quando você vê algo, aquilo ali fica guardado no seu consciente, amém? E eu, como na última pregação eu fiz uma pequena peça, eu queria fazer outra também com a mochila, o que foi só uma coincidência, gente, não foi de propósito. Eu queria te mostrar como mais ou menos acontece com a gente hoje. É mais ou menos assim. Você carrega o lixo do seu pecado, você carrega o lixo dos seus erros. Imagine que o lixo seja essa mochila. E Jesus fica bem na sua frente. E ele faz mais ou menos assim: filha, me dá o seu lixo. E você faz assim: não, o pecado é meu, deixa comigo. Você não merece carregar o meu pecado, é o meu erro, é a minha culpa. Fica comigo. Jesus fala: filha, me dá o seu pecado, eu vim na terra para isso, para te curar, para te sarar. E você fala: não, o pecado é meu. Jesus gerou uma oportunidade e você não fez nada. Mas vamos continuar. E você imediatamente fala: tá bom, você dá o pecado para Jesus, mas sabe o que você faz? Você faz isso aqui. Você pega alguma coisa para você, porque você fala: não, eu preciso ficar com alguma coisa para me poder lembrar que eu errei. Mas Jesus fala para você que você não precisa disso. Para que você vai ficar com isso? Ele já te libertou, ele já te curou, ele quer carregar o peso do teu pecado. Ele morreu naquela cruz para te dar uma oportunidade de vida. E você ainda assim quer ficar com algo para lembrar. O Espírito Santo de Deus está ali contigo o tempo todo. Por que você ainda quer carregar o lixo dos seus pecados? Eu não consigo entender isso. Deus, ele gera oportunidade o tempo todo e ainda assim desperdiçamos.